Oi, gente. Eu vou falar para vocês sobre o assunto do capítulo 4, que se chama calorimetria. A calorimetria é uma parte da física que estuda o calor. Calor a gente já sabe, né, que é uma energia que sai de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Existem dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. Esse calor sensível, quando ele passa para um corpo, quando esse corpo recebe esse tipo de calor, ele acaba mudando sua temperatura, como por exemplo, uma água no fogo. A gente percebe que quando você coloca a água no fogo, numa panela, você percebe que a temperatura dele vai mudando. Se você tiver um termômetro, por exemplo, você vai perceber que a temperatura aumenta. Quando a temperatura muda, é chamada de calor sensível. Existe também o calor latente. Esse calor latente, a temperatura do corpo não muda, mas o que muda é o estado, como por exemplo, se você colocar uma pedra de gelo no sol, você vai perceber que vai existir um momento em que aquele gelo que estava no estado sólido, ele começa a derreter e se tornar uma água. Esse processo em que o objeto muda de estado, ele sai do sólido para o líquido nessa situação, é chamado de calor latente. Então, o calor sensível muda a temperatura e o calor latente muda o estado. Nesse assunto, nós temos três equações principais. Temos a da capacidade térmica do calor específico e a equação geral da calorimetria. Aqui, esse primeiro conceito de capacidade térmica, essa equação diz a quantidade de calor que um corpo precisa receber para que ele possa mudar a sua temperatura. Tem alguns corpos que precisam receber mais calor para mudar a sua temperatura e outros precisam receber menos. Então, o C é de capacidade térmica, o Q de quantidade de calor que o corpo precisa receber e ΔT é a variação da temperatura, o quanto essa temperatura mudou. Essa equação aqui, esse Czinho minúsculo, é a equação do calor específico. Cada corpo tem sua especificidade, né, como já está falando aqui. Ou seja, calor específico é uma relação na física que diz a quantidade de calor que um corpo precisa receber para que sua massa mude a temperatura. O calor específico, cada corpo, cada objeto apresentou um valor diferente. Dizer que o calor específico é alto significa dizer que o corpo precisa de receber mais calor para que ele mude sua temperatura. Ou seja, ele demora muito para esquentar, automaticamente ele demora para resfriar. Quando o corpo tem um calor específico bem baixo, significa que ele esquenta rapidamente e resfria rapidamente, como, por exemplo, uma barra de ferro que se você colocar no sol. Você vai perceber que rapidamente essa barra de ferro vai esquentar, mas na hora que você colocar na sombra, rapidamente ela vai resfriar também. Ou seja, o calor específico dela é mais baixo. Deixa eu ver, a água. A água do mesmo jeito, se você colocar no sol, você vai perceber que a água ela vai demorar mais para esquentar. Automaticamente ela demora mais para resfriar também. Ou seja, a água tem um calor específico alto. E a equação final é a equação aqui geral da calorimetria. Esse Q é quantidade de calor, o M, massa, C é o calor específico e ΔT variação da temperatura. Vamos aqui para um exemplo para que a gente possa entender melhor essas equações. O motor de um carro, durante o tempo de funcionamento, teve suas peças aquecidas, passando de 10 graus Celsius para 100 graus Celsius, sabendo que a massa é 1.000 gramas e recebeu 4.000 calorias. Determine a capacidade térmica. Aqui ao lado eu vou colocar as informações. ΔT é a variação da temperatura, é a temperatura final menos a inicial. 100 menos 10 é igual a 90 graus Celsius. Esse 1.000 aqui representa a massa, então a massa é 1.000 gramas. E esse 4.000 calorias é calor, então a quantidade de calor desse motor, 4.000. Para calcular a capacidade térmica, a gente vai observar aqui na equação. Capacidade térmica, basta dividir a quantidade de calor pela temperatura. Quantidade de calor nessa questão, vou botar aqui só para a gente não esquecer, pela temperatura. Então, a quantidade de calor é 4.000 e a temperatura é 90. Eu já fiz essa divisão aqui
E esse resultado, 4.000 dividido para 90 dá 44,4 calorias por grau. Ou seja, é necessário de 44 calorias para mudar 1 grau desse objeto. Além da capacidade térmica, foi pedido o calor específico. O calor específico é calculado pela divisão da capacidade térmica pela massa. A capacidade térmica pela massa. A capacidade térmica a gente já calculou, que é 44,4 dividido pelo valor da massa. A massa aqui é 1.000 gramas. E 44,4 dividido para 1.000 dá aproximadamente 0,04 caloria por grama por grau Celsius. Então, se esse corpo precisa receber 0,0 caloria para mudar em 1 grau, 1 grama do seu corpo, do seu objeto. Então, esse é o resultado da primeira questão. Agora, na segunda. Calcule a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de um material cujo calor específico é 0,21 e a temperatura muda de 40 para 100, sabendo que a massa é 3 kg. Então, vamos colocar as grandezas aqui ao lado. Se está pedindo a quantidade de energia, quer dizer a quantidade de calor, porque a gente sabe que calor é energia. O calor específico, esse Czinho minúsculo, aqui é 0,21 caloria por grama vezes graus Celsius. ΔT é a variação da temperatura, sempre o valor final menos o inicial, ou seja, 100 menos 40 é igual a 60. E a massa, aqui ela está em quilogramas. Então, eu vou transformar. 3 quilogramas corresponde a 3.000 gramas. Então, eu tenho que transformar para gramas. Então, a equação que relaciona quantidade de calor, calor específico, variação da temperatura e massa, essa daqui, ó. Essa equação também é chamada de Key-Macete. Então, eu vou copiar ela aqui. Q é igual a massa, calor específico, vezes temperatura. A quantidade de calor a gente não sabe, então eu vou repetir. O valor da massa é 3.000. O valor do calor específico é 0,21 e a variação da temperatura é 60. Quando a gente multiplica esses três números, a gente vai encontrar um valor de 37.800 calorias. E assim a gente finaliza os dois exemplos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem me procurar, tá?